do estômago. Pode ser aguda, quando aparece de repente e dura pouco, ou crônica, quando se instala aos poucos e leva muito tempo para ser controlada. Hoje eu estou recebendo o nosso gastro, o doutor Eduardo Franca, e ele vai estar tirando todas as nossas dúvidas. E você que está aí do outro lado, pode também estar participando junto com a gente. Se você quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, a gente vai deixar a partir de agora o nosso WhatsApp para que você fique à vontade e interaja com a gente, tá bom? Doutor Eduardo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Manhã da Gente, como vai? Bom dia, Marília. Uma honra estar aqui mais uma vez com você. Uma honra também estar junto com ele mais uma vez, gente. Meu gastro, viu? O meu gastro agora está cuidando de mim, né? E eu quero saber o seguinte, quero que você fale para o pessoal de casa o que seria a gastrite, né? E por que essa gastrite acomete tanta gente, doutor? Sem dúvida, Marília, é uma das doenças mais comuns do aparelho digestivo. Ela está relacionada a diversas causas, desde, como você já iniciou seu programa, ensinando como lidar com o estresse e de ser grato a Deus. Então, às vezes, esse estresse é uma das causas de gastrite. Estresse, quando a gente fala, num sentido realmente intenso. Então, imagine alguém, há uma gastrite relacionada ao estresse de estar internado, por exemplo, ou de uma perda de um ente querido. A gastrite, também muito comum, relacionada a uma contaminação por uma bactéria chamada H. pylori. Há gastrites relacionadas ao uso indiscriminado de medicações, muito comumente os anti-inflamatórios. Há gastrites relacionadas até causas autoimunes ou causas isquêmicas. Então, tem inúmeras causas. O álcool, ele pode estar, relacionado a alguma coisa com a gastrite? Desencadeia mais essa gastrite? Pode piorar, doutor? O álcool é um dos causadores de gastrite, principalmente quando usado de forma realmente abusiva. Então, imagine que tem pessoas que usam destilado junto com refrigerantes, ou então junto com frutas cítricas, ou em jejum. E, sem dúvida, ele é lesivo, agressor da mucosa gástrica, causando um tipo de gastrite, principalmente o padrão de gastrite erosiva, que se apresenta como se fossem aftas. Sim. Os antiácidos, eles ajudam a melhorar a gastrite? Eles ajudam no alívio do desconforto, não necessariamente na cura, mas para aquela dor, aquela sensação de queimor ou de ardor, o antiácido tem esse efeito, diria, de bálsamo, mas não é o recomendado para o tratamento. A gastrite e o refluxo, doutor, eles andam juntos? Tem alguma coisa a ver um com o outro? Do ponto de vista de sintomas, sim. E lembre, muitas das vezes o que o paciente encara são falhas alimentares, um mecanismo de produção de aumento da acidez ou hiperacidez, em que pode, inclusive, romper os limites do estômago e ascender no sentido do esôfago. Então, o paciente pode ter queixas relacionadas ao estômago e ao esôfago paralelamente e concomitantemente. Ok, vamos lá, temos já perguntas aqui, já faz tempo que tem pergunta aqui, né? A gente começou o programa, já começou as perguntas, vamos lá. Eu tenho muita azia, isso pode ser gastrite? A azia também tem alguma coisa a ver com a gastrite? A azia, no sentido literal, Marília, é a sensação de queimor no esôfago, atingindo até a garganta. Não necessariamente é um sintoma relacionado à gastrite, ao processo inflamatório do estômago. Mas essa confusão é extremamente comum e muitas das vezes, ao realizar algum exame específico, você dá o diagnóstico tanto da inflamação do estômago quanto do esôfago. Alguns alimentos eu acho que tendem a piorar ainda mais para quem tem a gastrite, né, doutor? Como, por exemplo, alimentos gordurosos, refrigerantes, cafés. Tem alguns outros alimentos fora esses que também podem acometer e agredir mais o nosso estômago? Sim. Sem dúvida, há alimentos que solicitem uma produção de ácido maior, no caso, alimentos de difícil digestão ou ricamente forte em gorduras, eles podem promover um aumento da produção de ácido e mais sintomas. Chamo a atenção para algo que tem surgido cada vez mais na mídia, Marília, que são os shots. Shots para imunidade, shots para rejuvenescimento e são alimentos funcionais que, quando bem utilizados, eles trazem algum benefício, mas é importante a prudência, muitas vezes tem sido recomendado usar em jejum ou em altas concentrações, que se traduzem em agressão à mucosa do estômago. Você fala em jejum, aí me veio à cabeça o limão, que muita gente usa em jejum, aí faz o shotzinho com limão e outras coisas mais. O vinagre, né? Gente, tem muita gente que toma o vinagre, não sei como é que é isso não, mas enfim, isso
isso é muito ácido, né, doutor? E ainda mais em jejum, você tomar esse tipo de coisa, não sei, tem um horário melhor para que a pessoa possa estar tomando esse, já que quer, né, tomar um shot? Se você quiser usar esses alimentos com cunho terapêutico, ou alimentos funcionais, são recomendados. O que você tem que ter cuidado, primeiro, é as suas características pessoais. Se você já padece de gastrite, já tratou por outras vezes seu estômago desse processo inflamatório, usar ácido acético, que é o vinagre, usar um outro tipo de ácido do ponto de vista do limão, associar o gengibre, estar em jejum, altas concentrações de um tempero chamado cúrcuma ou curcumina, tudo isso concentrado, sem dúvida nenhuma, você, ao longo de alguns dias, você vai ter queixas. Se você incrementa esses ingredientes na sua alimentação, o resultado do dia é o mesmo, porém, sabendo utilizá-los pós-refeição, separadamente ou em concentrações menores. Muito bem. A gastrite, ela pode desenvolver uma úlcera ou não? Bom, são, na verdade, duas doenças separadas que podem aparecer simultaneamente. Mas você pode ter gastrite a vida toda e nunca evoluir para úlcera e pode abrir um quadro de dor já com úlcera. Então, depende da causa, depende do agressor. Um anti-inflamatório pode causar gastrite e úlcera ao mesmo tempo. O H. pylori pode causar gastrite e úlcera. Mas, como disse, a rigor, duas doenças separadas. Ok. Vamos lá, a gente tem aqui um depoimento, não é isso? Bora lá, coloca aqui na tela. Bom dia, meu nome é César, fui diagnosticado com gastrite, estou tomando medicamento, mas a nutricionista passou a comer um caju em jejum e me ajudou muito. Caju ajuda, doutor? Já que dizem que caju é cicatrizante, né? Quando a gente faz uma cirurgia, alguma coisa assim. Olha, toma muito suco de caju, que é bom e tal. E aí, comer o caju em jejum? Bom, ele disse que ajudou ele, né? Existem essas receitas populares. Posso lhe dizer que, com certeza absoluta, mal não vai fazer. E, principalmente ao ingerir a polpa juntamente com o sumo, o suco. Então, o caju tem sim um efeito naturalmente, diria, nutritivo e que pode ajudar. Ele não é utilizado como um cicatrizante, mas não está no rol das frutas proscritas para quem tem gastrite. Pode consumi-lo regularmente. Doutor, a gastrite, ela acomete mais homens, mulheres, crianças também podem vir a ter gastrite? Sem dúvida. Hoje, cada vez mais, com as falhas alimentares, o consumo de alimentos fora de casa, os lanchinhos, tudo isso, a gente tem a oportunidade, nós temos uma clínica voltada à parte de pediatria, Endovídeo Kids, e a gente tem visto cada vez mais comumente gastrite em crianças. Exato. Ela não tem escolha ou predileção por sexo, depende do seu fator de convívio. Alguns hábitos ou exageros alimentares estão mais atrelados aos homens. Naturalmente, a libação alcoólica, por exemplo, está muito mais vinculada ao homem do que à mulher. Mas não há uma característica da doença de ser preponderante em um gênero. Muito bem. Vamos lá, tem mais uma pergunta? Coloca aqui. Bom dia, tenho intolerância à lactose e descobri recentemente que tenho gastrite. Essa intolerância pode ter causado a gastrite? Dizem que leite faz muito mal, é verdade, doutor? Bom, para a nossa saúde, né? Eu falo no geral. São perguntas interessantes. Lactose, mas... A intolerância à lactose não causa gastrite. Lembre, sintomas do aparelho digestivo podem gerar confusão. Então, às vezes, a sensação de distensão ou mesmo de má digestão, por não conseguir digerir aquele ingrediente, a lactose, pode se traduzir em sintomas voltados até o estômago, mas não é causador de gastrite. O leite, por muito tempo, ele foi utilizado como um alimento, assim como o caju foi colocado agora, com efeito cicatrizante e não funciona. O que a gente orienta é que você não precisa retirar o leite de sua dieta, mas não use como um efeito protetor, que assim ele não funciona. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, doutor. Às vezes a pessoa confunde um pouco a dor. Tem gente que, principalmente criança, a criança fala, eu tô com uma dor na barriga. Você fala, aonde é a dor? Embaixo? Mais em cima? Tem como confundir quem não conhece, né? Literalmente. A dor voltada ao estômago e ao intestino delgado, eles são muito próximos. Então, os órgãos formam um sistema digestivo. Então, a dor, até mesmo de uma cólica da vesícula biliar ou mesmo do pâncreas, se confunde com o estômago. Por isso, uma história clínica, uma consulta, o exame físico e a palpação específica e muitas das vezes os exames específicos para cada diagnóstico. Então,
para diagnosticar, pode ser no olho clínico ou tem que fazer um exame mais profundo? Atestar e confirmar, sim. O recurso da endoscopia, né? É essencial para confirmar o diagnóstico de gastrite, por exemplo. E tem um tratamento mais, sei lá, tem um tratamento que possa vir a curar a pessoa? Essa é uma pergunta muito importante, porque o Brasil é um dos países que mais se consome protetores do estômago, vendido abertamente, sem receita médica. E sim, a gastrite tem cura. O que é importante é detectar qual a causa de sua gastrite. É por H. pylori que não foi tratado ou que teve o primeiro tratamento e não foi bem sucedido? É por falha alimentar? É por exposição excessivamente ao álcool ou mesmo ao fumo, ao tabaco? É por uso indiscriminado de medicação? Mas sim, a gastrite tem cura, tem como você perseguir isso. Há alguns casos específicos de gastrite crônica, já com modificações, que a gente chama de metaplasia intestinal. É um outro capítulo da medicina. Mas a gastrite, de forma convencional, é passível de ser curada. Maravilha. Temos mais perguntas? Coloca mais uma pergunta aí, Dudinha. Bom dia, sou Edileide. Tive H. pylori, fiz o tratamento. Quero saber, o medicamento matou a bactéria? E a gastrite continua? O que pode ser? Bom, se matou ou não matou, acho que tem que fazer outro exame, né, doutor? Para saber Perfeito, como é que ficou. Se fez também direitinho o tratamento, né? Perfeito. Bom, os tratamentos atuais para a erradicação do H. pylori, eles são bastante efetivos, da casa de, em média, 80% a 90% de chance de erradicação. Mas é necessário, eu diria fundamental, atestar com um novo exame e com biópsias dirigidas se essa bactéria foi embora ou não. Até porque o H. pylori, quando causa gastrite e quando não tratado, ele pode degenerar essa mucosa ao longo dos anos, não é uma evolução rápida, mas pode inclusive gerar o risco de câncer. Então, persiga o resultado e a busca da cura desse H. pylori. Tem uma pergunta aqui, o leite é bom, doutor? A gente falou agora há pouco sobre a lactose, mas assim, o leite, eu vejo vários relatos, inclusive eu vi alguns médicos um dia falando assim, olha, tire o leite da sua vida. Leite não é bom de jeito nenhum, faz mal, dá inchaço, como é que é? Distensão do abdômen. Distensão, dá tudo que não presta. Aí eu disse, rapaz, o leite é tão bom. E leite está em quase tudo, no queijo, no iogurte, enfim. E aí? Aí a gente tira o leite e tira tudo, é? Bom, como é que de faz? onde vêm essas recomendações? O mamífero, ele tem geneticamente a predisposição de, após a sua fase adulta, ele vai deixar de mamar e de ter contato com o leite. Então, nós, seres humanos, temos um traço genético para perder nossa capacidade de digestão, ou de digerir leite, com o passar dos anos. Isso tem crescido. Obviamente, esse diagnóstico também tem sido cada vez mais solicitado e as pessoas têm esse conhecimento. Esse é o olhar do ponto de vista da digestão e do aparelho digestivo. Sem dúvida também, a sensibilidade alimentar, de maneira geral, tem crescido. Não só o leite, o glúten que o fale e os outros alimentos. E, dessa forma, existem as pessoas sensíveis à proteína do leite. Quando você junta o escopo de intolerantes, alérgicos e outras doenças inflamatórias, há uma certa proscrição do leite na dieta. Mas os laticínios, de maneira geral, são alimentos recomendados e que devem ser restritos de forma muito bem orientada, certo? Existe a penalidade por você não ingerir laticínio, é uma fonte de cálcio, é uma fonte de outros nutrientes, inclusive um probiótico que alimenta a nossa flora intestinal à base de lactobacilos. Então, não retire aleatoriamente um alimento que faz parte da nossa mesa. Eu acho que é tão rico, né? Enfim, quando eu vi, né, a pessoa falando, como você falou, é inflamatório, não presta, vai inflamar seu corpo, você vai ficar todo... Olha, eu fiquei, meu Deus, e agora? Mas o leite não é bom para os ossos, não tem cálcio. Desde pequeno, eu aprendi que a gente está tomando muito leite, era bom para os dentes, para os ossos, enfim. Aí agora o homem chega e diz que não presta, que é inflamatório, vai inflamar seu corpo, você vai ficar assim, vai ficar assado. Aí você fica meio confusa, né? Então a gente tem que avaliar bem tudo que a gente vê também pela internet, pelas redes sociais. Porque, gente, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e assim vai, e a gente fica meio confusa, né? Então é bom a gente sempre tentar avaliar direitinho, né?
Perfeito. Para não ficar, generalizar. Porque senão a gente não vai comer nada. Porque se for tirar tudo que a gente vê na internet que não presta, gente, então vai tirar tudo e a gente vai ficar sem comer nada. Bora lá, mais uma pergunta aqui. Durinha. Bom dia, sempre que tem uma notícia, me dá uma dor horrível no estômago. E sempre pela manhã sinto essa dor. Que tipo de gastrite é essa? Ansiedade? Será que seria uma ansiedade, doutor? Bom, hoje ainda escuta-se muito o termo de gastrite nervosa. Na verdade, Marília, nem toda dor de estômago já se traduz em uma agressão ou mesmo de um processo inflamatório. Há um padrão chamado de alteração, chamado de dispepsia funcional, em que você, ao produzir mais o hormônio do estresse, a adrenalina, por conseguinte, você vai aumentar a produção de ácido. Não necessariamente isso já é um dano à mucosa. O que posso dizer é que você procure um especialista, um gastroenterologista, mas não julgue que você tem gastrite só por em momentos de estresse você manifestar dor de estômago. A dispepsia funcional simula esse tipo de diagnóstico, mas ele é excluído durante o exame endoscópico. Quando a gente está, antes da gente chamar outra pergunta, quando a gente está com a gastrite, doutor, o que é bom para a gente comer para dar uma melhorada? Às vezes a gente faz, meu Deus, e agora estou com tanta dor, será que se eu comer alguma coisa eu vou melhorar? Ou se eu comer eu vou piorar? Existe algum tipo de alimento que possa estar ajudando? Existem recomendações básicas de uma dieta. Primeiro, comer de forma variada, comer de forma fracionada. Então, a digestão é feita para acontecer em torno de a cada 3 ou 4 horas. Quando você passa 6, 8 horas, ou mesmo fazendo jejum intermitente de forma muito regular, você vai alterar esse processo digestivo. Existem alimentos que são irritantes, os estimulantes, como a gente até frisou, o excesso, não é totalmente, mas o excesso de cafeína, as substâncias extremamente cítricas, como alguns refrigerantes, o excesso de gordura, e também alimentos que são recomendados, legumes, frutas menos ácidas, carboidratos de maneira geral, carnes, peixes, né, ou frango magros, alimentos que possam facilitar seu processo digestivo, evitar a ingestão de grande quantidade de líquidos junto com aquela refeição principal. Então, todas essas recomendações, e aí, como bem foi frisado, a orientação de uma nutricionista para balancear a sua dieta. O ovo é bom? Sim, ou nada não? contra o ovo. Nada não, né? Nada contra. Pode comer ovo, então. Tudo Pode. certo. Bora lá, mais Deve. uma pergunta aqui. Vamos ver. Bom dia, qual a melhor medicação? Pantoprazol, domperidona ou omeprazol? E qual o melhor horário de tomar? Enfim, qual a melhor medicação? Bom, a melhor medicação fica difícil, né? Acho que cada um tem um... Não sei. Doutor, responda, porque eu não sei, né? Eu não sou médica. O que falar é justamente esse tipo de cuidado. Evitar a automedicação. Que vende, né? Como você falou, vende na farmácia. Então a pessoa chega lá, eu vou comprar esse. O médico falou, o médico falou aqui na televisão que esse era bom. Aí fica difícil, né? Você fala. Quanto à classe da medicação, na verdade, Marília, o que é que acontece muito na prática? Você foi a um especialista, ele orientou a usar aquela medicação por 4, 8 ou 12 semanas e pediu que você mudasse os hábitos. 12 semanas, 3 meses de tratamento, mais mudança de hábito alimentar, cicatriza, gastrite, úlcera, esofagite. E o que acontece é que você volta reincidente a fazer tudo que lhe causou gastrite. E aí acha prático comprar o remédio e manter-se tomando. Está completamente errado, certo? Isso é uma orientação específica. Aí você citou as classes dos inibidores de bomba de próton e os procinéticos. São duas classes com objetivos diferentes. Um ajuda a esvaziar melhor o estômago e o outro reduz a acidez. Mas o Brasil, como citei, é um dos países que usa indiscriminadamente os inibidores de bomba de próton. E aí fala assim, omeprazol causa câncer, causa Alzheimer. Todos os remédios vão ter seus efeitos colaterais quando usados de forma exagerada e prolongada. O que eu posso lhe dizer é que, além dessa classe medicamentosa, existem outras classes. O PCAPS, por exemplo, já é uma evolução muito superior, mas para ser usada com bom senso. Não compre o remédio ou siga a receita que você teve no seu gastroenterologista há 5 anos atrás, como se fosse ad eterno. É verdade. Manhã, tarde, noite, tem horário para tomar? Tem. Cada medicação dessa tem sua meia-vida, seu tempo de ação. Então, alguns remédios são usados até 2 vezes ao dia, certo. Outros em jejum necessariamente, outros indiferem do horário de tomada.
Exatamente. Então, o bom é você procurar um médico, né, claro, da sua confiança, para que você faça o tratamento bem direitinho. Agora, vamos ouvir um áudio? Solta o áudio. Bom dia, Marília. Bom Gostaria dia. de perguntar ao médico que eu estou com uma crise de gastrite. Estou com uma queimação no corpo todo, né? O corpo quente, como se fosse febre, e ânsia de vômito e diarreia. Queria perguntar se está relacionado à gastrite. Bom, tá com febre, tá com dor, tá com diarreia, tá com ânsia de vômito. Misericórdia, tá com tanta coisa, doutor, o que será isso? Bom, é improvável, ela pode até ter um processo inflamatório do estômago, mas a gastrite não causa febre, diarreia, certo? Ela não tem esse tipo de apresentação. Sugiro investigar a gastroenterite, a famosa contaminação ou por vírus ou por até alimentos contaminados, mas não é um padrão de apresentação típico de um processo inflamatório como gastrite. Existe sim aquelas vitaminas para quem tem gastrite que a pessoa precisa estar tomando diariamente para complementar a alimentação? Algumas gastrites muito específicas, certo? Principalmente as gastrites atróficas, em que a mucosa do estômago atrofia, e isso muitas das vezes tem um componente autoimune. Elas têm deficiência de absorção de alguns elementos, em específicos as vitaminas do complexo B, mais comumente a B12, e o ferro. Então, não é que a gastrite seja tratada usando essas vitaminas. Sim. Isso é uma correção de um desvio nutricional, de uma deficiência nutricional, e por você ter essa gastrite crônica, você vai fazer. Certo. É importante também frisar que estes remédios, pantoprazol, omeprazol e outros inibidores de bomba de prótons, quando usados prolongadamente, atrapalham a absorção desses nutrientes. Certo. Então, pessoas que tratam prolongadamente, ao dosarem esses nutrientes, ferro, vitamina B12, ácido fólico, você pode ter deficiência, até pelo uso indiscriminado do remédio. Também tem muita gente tomando remédio desenfreado, de tudo, né? Remédio para emagrecer, remédio para não sei o quê, remédio para isso, remédio para aquilo. Muitos remédios ao mesmo tempo. E aí, isso também pode estar prejudicando? Sem dúvida. A gente chama na linguagem coloquial dos médicos a polifarmácia. Sem dúvida nenhuma. Acho que esse movimento aumentou muito pós-pandemia, de todo mundo tentar melhorar a sua saúde e seguir recomendações da internet, mas o uso abusivo e altamente concentrado de vitaminas, por exemplo, traduz-se em agressão ao estômago. Muito comumente, por exemplo, a vitamina C, ácido ascórbico, como o próprio nome já diz, é um ácido, e que a absorção se dá numa proporção pelo menos 5 a 10 vezes menor do que você ingere. Então você toma 1000 miligramas de vitamina C e absorve 100 a 150 miligramas. Sim. É uma dose muito maior e que o uso regular disso se traduz em agressão. Então, Exatamente. existe um bom senso, chamo a atenção que não há necessidade do uso permanente de polivitamínicos. Use por um período, dose as suas vitaminas, corrija de forma individualizada, que é muito mais efetivo. Vamos lá, mais uma pergunta. O pessoal está participando, hein? Obrigada aí vocês. Olha só, bom dia. Qual a melhor fruta para aliviar a azia? Vamos lá, falando de frutas, né? Qual a melhor fruta que pode aliviar e quais são as frutas que a gente não deve comer? Deve evitar abolir, né, das nossas vidas, principalmente para quem tem gastrite. Bom, como disse, uma dieta balanceada, com a presença de frutas no seu café da manhã, nos seus lanches, é fundamental. Não existe bem uma fruta que tem o objetivo de aliviar a azia, mas aquelas que são mais ricas em carboidratos, vai depender muito de cada pessoa, da sensibilidade, mas as não ácidas são recomendadas. Então, a maçã, a pera, a própria banana, o caju, como foi citado, são ingredientes que devem fazer parte da sua dieta, mas não com um objetivo curativo. Agora, se você tem um processo inflamatório já adquirido ou ainda está em tratamento de úlcera, as frutas que têm maior citricidade, tem até um efeito de atividade enzimática, elas devem ser retiradas da sua dieta, não para a vida toda. Mas aí entra o limão, entra o abacaxi, entra às vezes o kiwi, pelo maior teor de vitamina C, de ácido ascórbico e por uma atividade enzimática associada. Nossa, eita, eu gosto de comer todas as frutas, viu, doutor? Pensa um negócio que é difícil, minha gente. Então, assim, tipo frutas e sucos.
os melhores sucos, aí o médico chega e fala assim, olha, não pode tomar suco de cajá, não pode tomar suco de limão, de, que mais? Abacaxi, acerola também, né, doutor? Várias outras, meu Deus do céu. Aí você fala, e agora? Vai tomar que suco? Não pode tomar refrigerante, né, porque também é ruim. E aí fica aquele negócio, né, a gente fica naquela. Qual suco, então, a gente pode estar tomando para quem tem gastrite, doutor? Bom, normalmente... Suco de melancia, por exemplo, pode tomar? Pode. Pode, tá. Normalmente a gente tenta recomendar que consuma a fruta. Certo. Há um duplo benefício. Além de ingerir todos os nutrientes, a fibra alimentar faz diferença. Frutas mais cítricas, como uva ou acerola, eles podem ser associados ao leite. Como certo. Se misturar, dá certo? Já. Diminui muito um pouco a acidez pelo o pH mais alcalino do leite. Não necessariamente. Uma outra importância é a quantidade. Se você ingere um copo, junto com outros ingredientes no seu café da manhã, não necessariamente ele vai ser um agressor. Sim. Como a gente acabou de citar, essa mesma fruta em jejum com outros ingredientes agressores potencializa o efeito. Mas, de maneira geral, consumo de frutas, principalmente ingerindo também a polpa, a laranja, por exemplo, o sumo da laranja é um pouco mais ácido do que quando você ingere juntamente com a polpa. Então, você se dedica mais a mastigar, você produz uma quantidade de saliva, então tem um benefício associado. Mas não vamos generalizar que as frutas são danosas. Se você tiver uma dieta balanceada, uma rodela de abacaxi não vai lhe trazer grandes prejuízos. Uma vezinha ou outra, né? Isso. Também, né? Sempre, todos os dias e toda hora, né? Porque isso causa também outras coisas, além de gastrite. A afta tem alguma coisa a ver com o estômago, doutor? Sem dúvida. É um capítulo da medicina que são as aftas orais. Elas têm desde doenças autoimunes, elas têm um mecanismo de estresse relacionado, elas têm a correlação com a acidez da saliva oriunda do refluxo gastroesofágico, mas sim, uma parte das aftas, mais principalmente aquelas recorrentes, pode estar relacionadas ao cenário de hiperacidez. Para finalizar aqui, né, a minha última pergunta seria o seguinte: a pessoa tem que comer quantas vezes ao dia? Porque tem gente também que passa muito tempo sem se alimentar e isso também pode causar gastrite, doutor? Sim. Lembre, jejuns prolongados e de forma muito repetitiva pode se traduzir em déficit de esvaziamento do seu estômago. Ele não sabe que padrão seguir. Então, hora ele funciona de 4 em 4 horas, hora ele funciona 18 horas. Esses jejuns intermitentes, olhando para o funcionamento do aparelho digestivo, não estou olhando do ponto de vista metabólico e de perda de peso, mas olhando para o funcionamento do aparelho digestivo, não são recomendados. É importante que você tenha refeições mais generosas ao longo do início do seu dia e até o meio-dia, refeições mais leves do entardecer para o anoitecer, respeitando também um tempo de jejum para deitar, certo? Olhando para o lado da doença do refluxo gastroesofágico, aquele lanchinho para dormir não é recomendado. Do ponto de vista de ritmo circadiano, de como o seu aparelho digestivo trabalha, ele digere muito melhor alimentos mais pesados ao longo da manhã e até 2, 3 horas da tarde, e ele vai perdendo essa capacidade de digestão ao longo do dia. Então, ter esse equilíbrio vai lhe gerar, inclusive, um bom comportamento no controle do peso. Exato. Você ganha peso quando você come uma refeição maior, mais copiosa, à noite, acorda sem fome e não toma seu café da manhã como deveria. Eita, se eu comer muito à noite, no outro dia eu acordo morrendo de fome. Se eu quero isso não, acho que as lombrigas vão comer tudo de noite, eu acho, viu, doutor? Brincadeira. Doutor, obrigada, viu, doutor Eduardo, por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Volte sempre, foi um prazer tê-lo aqui novamente no nosso programa, viu? Obrigada. Que agradeço, faço menção, já que a página é sobre saúde no momento, vocês têm feito a alusão ao Outubro Rosa, né, e a prevenção ao câncer, o câncer de mama, isso é extremamente louvável, porque cada vez mais, pelo uso, inclusive indiscriminado de hormônios, os cânceres de mama têm surgido, têm evoluído em pacientes muito jovens. Então fica a dica. Cuidado com isso e faça seu exame, né, seu autoexame e sua consulta ao ginecologista. Maravilha. Tá aí, recado dado, viu? Vamos um pequeno intervalo, eu volto já, não sai daí não.